Boa noite. Estamos aqui para a gente cantar um pouquinho antes do estudo do Emerson, como a gente tem feito nas últimas terças-feiras, né? Então vamos começar com uma prece, né? Para a gente começar nossas canções. Me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Como a gente tem feito nas últimas terças-feiras, a gente invade um pouquinho aqui no Instagram do Emerson aqui e vamos brincando aqui, cantando um pouco, preparando o ambiente, né, para o estudo do Emerson que virá logo em seguida, né? Como a gente imagina fazer as terças-feiras lá no Casimiro. No Casimiro, às vezes, a gente costuma cantar só no final. Mas aqui a gente está aproveitando e cantando no início e no final, né?
Então vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouquinho o Emerson chega para fazer o estudo. Livre como o vento que vem tocar nossos cabelos no ar, cresça tão brilhante, tão vibrante, que nada possa parar. Já é tempo de espalhar o amor no mundo, na glória da manhã que vem, nosso menino. Quero ver despertar com a voz que embala o sonho, chama, vem, que eu estou a chegar. Nem o cosmo, as estrelas que eu amo tanto farão me esquecer de ti, terra querida. E quando o amor transbordar o coração, então se abrirá a flor do amor no azul. E quando o amor transbordar o coração, então se abrirá a flor do amor no azul. Essa foi Flor Brasil, do grande Willy de Barros, que tem coisas maravilhosas, né? Hoje, as músicas todas, hoje eu estava fazendo uma seleção do repertório assim, que eu ia cantar hoje aqui, porque a gente sempre busca cantar as músicas que estão relacionadas com o tema, né? Que proposto para o estudo daqui a pouco, né? E aí comecei a pensar numa música, pensar em outra, depois eu fui ver, elas estavam todas assim, contidas no mesmo acervo, assim, que é uma pasta de música. Daqui a pouco eu falo melhor dela. Antiga, pasta de 1993. Assim eu fico condenando as coisas aqui, as idades, mas... Então as músicas que eu vou cantar hoje estão todas contidas nessa pasta de música, né? Essa aqui é quase uma cantiga assim de ninar assim pra gente, mas ela fala de um novo dia, né? Fala do adormecer, mas fala do novo dia, né? Todo dia de manhã abro os olhos para ver quanta coisa me espera. Muito tenho que aprender, todo dia de manhã. Uma prece vou fazer, peço a Deus que me ajude para o mundo eu vencer. Quando chega a noitinha, me preparo pra dormir. Numa prece
prece agradeço a Deus por eu existir. Vou sonhar com coisas lindas que Jesus nos ensinou. Amar nossos semelhantes como Ele nos amou, nos amou. Quando chega a noitinha, me preparo pra dormir. Numa prece agradeço a Deus por eu existir. Vou sonhar com coisas lindas que Jesus nos ensinou. Amar nossos semelhantes como Ele nos amou. É linda mesmo, mas também acho essa música belíssima. Muito linda, viu? Muito linda mesmo. É uma música super simples, né? Como diz uma outra música, né? Simples e belo, né? É isso mesmo, né? É uma música do Júlio Conrad. Muito linda. Peraí. Então vamos a uma outra música do Júlio Conrad também que eu gosto muito, chamada-se... A música anterior chama Novo Dia, e essa... Peraí, deixa eu ver se é Novo Dia mesmo, para eu não falar errado, né? É Novo Dia. E essa agora também do Júlio, mesmo autor da outra, chama-se As Flores, né? Reclamamos das trevas, mas não buscamos a luz. A natureza ensina, façamos como as flores, que quando sementes vencem a si mesmas a terra e saem em busca do sol. A natureza ensina, façamos como as flores, que quando sementes vencem a si mesmas a terra e saem em busca do sol. E quando encontram é tanta felicidade que se abrem num sorriso de pétalas e encantam nossas vidas com perfume.
bem. E aí, na hora que vocês forem assistindo ao estudo do Emerson, vocês vão refletindo sobre as letras dessas músicas, né? Se eu escolhi bem o repertório aqui para relacionar elas com o tema, né? Então vocês, os que já estavam aí com o Cássio, enquanto ele se organizava, enquanto ele fazia para nós a introdução vibracional com as canções, então nós já aproveitamos esta vibração e a tomamos como a nossa prece inicial, rogando que possamos, através da tecnologia que nos é ofertada pela própria inteligência humana, criarmos os laços que nos mantenham irmanados na busca do bem comum. É muito diferente fazer apresentação olhando para um aparelho telefônico. Eu nunca sei se eu olho para o meio da tela ou se eu olho aqui em cima na câmera, dada a condição que nós temos, muitas vezes, de sermos uma pessoa que gosta do gesto e da movimentação. Eu tenho observado que às vezes a gente engessa o discurso também, porque ao vir para uma rede, você não sabe aonde ele vai chegar e nem de que maneira. Então aqueles que já nos acompanham nesta tarefa, que é uma tarefa que fazemos no Centro Espírita Casimiro Cunha, aqui em Belo Horizonte, já nos conhecem, têm uma ideia um pouco do nosso discurso, e isso de alguma forma nos dá mais segurança. E como é uma tarefa institucional, ela é feita por mim, mas ela é uma tarefa da instituição. Isso quer dizer o quê? Que se amanhã não tiver o Emerson, vai ter a tarefa, graças a Deus. A partir da próxima semana, até para podermos tornar mais conhecidas as redes sociais do Casimiro Cunha, nós faremos o estudo lá no Insta do Casimiro, que é Casimiro Cunha BH. É bem possível que depois disso tudo que está nos acontecendo, estas atividades via redes sociais, elas tomem uma outra conotação e a gente possa, inclusive, tornar os nossos estudos lá presenciais também transmitidos, coisa que muitas pessoas às vezes nos pedem. Tudo isso faz parte deste novo que se apresenta para nós. O que não é novo para nós é que nos valemos dos ensinamentos que a doutrina espírita nos propõe para avaliarmos aspectos de nossa existência a partir da interpretação do Evangelho de Jesus, que nos é apontado dentro da própria doutrina, no seu arcabouço doutrinário, como nosso guia e modelo. Não é fácil estudar os evangelhos, principalmente nos dias atuais. Uma coisa são os fatos que aconteceram, outra coisa é quem viu esses fatos, transmitiu oralmente para alguém, até que alguém começasse a anotar. Essas anotações absolutamente fora do nosso entendimento nos tempos atuais, feitas naquilo que era possível na época, foram sendo passadas e copiadas de mão em mão, depois devidamente ou indevidamente encaixotadas num cânone, em uma linha oficial, durante muito tempo
com acesso único e exclusivamente àqueles que sabiam ler e que podiam interpretar. E só depois de um advento da escrita popular, nós tivemos condição. Entrou uma ligação aqui, eu não sei se atrapalhou aí. Foi possível popularizado. Aí as pessoas começaram a ler, ter acesso. Então, muito do que se falou sobre Jesus, ou ainda se fala, é baseado nessa ausência que muitos de nós, às vezes, têm da contextualização do tema. O Espiritismo não é diferente. Nós tomamos como base os relatos de Emmanuel. Relatos recebidos por Chico Xavier e organizados de maneira a comentar versículos específicos do Novo Testamento. Mas isso foi feito lá na década de 50 do século passado, com o espírito daquela época, com o sentimento daquela época, com o peso do que se estava tratando naquela época, já que os assuntos da mediunidade não fogem ao nosso cotidiano. Aqueles que estudam o tema, e nós o fazemos no Casimiro Cunha, às segundas-feiras, sempre às 7 horas da noite, e continuamos esses estudos agora via Skype, nós sabemos que os assuntos têm a sua importância no instante em que aquelas mensagens são originadas, divulgadas, organizadas. O texto de hoje, por exemplo, em um pedacinho de um versículo de João, no capítulo 17, no verso também 17, disse o seguinte: santifica-os na verdade. Emmanuel chamou esta reflexão de a santificação. E depois de nós lermos o texto, que é longo, e nós vamos lê-lo pausadamente para que você possa captar aí, já que pela live é bem possível que você esteja com o celular no canto e fazendo uma outra coisa, preparando a janta, ou de perna para o ar. Eu espero que você capte as energias dessas palavras. Porque, de alguma forma, alguns de nós ainda têm uma ideia de santificação como sendo uma ação, ou um pensamento, ou uma atitude perfeita. E assim valoramos as pessoas e a nós mesmos, buscando no outro uma perfeição que, por definição, não é possível que tenha, porque somos criatura. E perfeito é só o incriado, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Esta causa é a perfeição, que gera nós outros perfectíveis. A caminhada de cada um de nós é uma caminhada que busca um horizonte. E que, à medida que vai se desenvolvendo, vai percebendo que, ao contrário deste horizonte se achegar de nós, ele continua no horizonte. Hoje nós sabemos, o universo está em expansão. Então, a nossa caminhada é uma caminhada que teve início na criação
e que não cessará nunca mais. Mas haverá maneiras e maneiras de caminhar, entendendo esse caminhar como existir. Podemos existir de uma forma ou de outra, dependendo daquilo que a vida se apresenta para nós. E dependendo da maneira como nos relacionarmos com isto que a vida se nos apresenta. Eu percebo que há no movimento espírita, de uma maneira especial, uma ideia de bom mocismo. Como se as pessoas envolvidas no espiritismo sejam como simpatizantes, frequentadores, trabalhadores, dirigentes, ou seja, o que tiver, precisam ser exemplo para os outros. Precisam se apresentar de uma maneira higienizada. Como se não fossem ainda pessoas avarentas, invejosas, ciumentas e ambiciosas. Porque o que difere a mim, Emerson, de você que me vê agora, independente no tempo em que esteja vendo, é que nós temos aptidões diferentes para coisas diferentes. E eu posso ter uma facilidade em falar, ainda que seja para um celular, mas eu não tenho, por exemplo, para fazer tricô. Eu não tenho, por exemplo, para trabalhar na área da saúde. Como médico, como enfermeiro, como maqueiro. Que eu não tenho habilidade num monte de coisa na minha vida. Tem um monte de coisa que eu não vou saber, tem um monte de livro aqui atrás que eu li e não entendi nada, e vai ter uns outros tantos que eu não vou entender. Porque eu não sou perfeito. Nem como homem, nem como espírito, nem como pai, nem como filho, nem como irmão, nem como tio, nem como sobrinho, nem como colega de caminhada. Porque, de alguma forma, alguns entenderam o cristianismo como sendo um processo de santificação. Ou seja, eu sou religioso, eu sou cristão, eu sou perfeito, eu sou melhor do que o outro. Quem não é, quero longe de mim. Observe o texto de Emmanuel. O que Emmanuel vai nos dizer que é a santificação? Não é o melhor para nós. Jesus é um líder muito interessante. Porque Jesus é um líder que nos convidou a segui-lo e que morreu como um criminoso na cruz. Jesus é um líder que esteve com todo mundo que até hoje nós queremos distância. E é a este Jesus que nós somos convidados a seguir. Não o Jesus do sacrifício a uma entidade externa, mas um Jesus para misericórdia com o próximo. Um Jesus que andou entre os mais humildes, mas que não se furtou a estar com poderosos, só para lhes mostrar o quanto eles estavam enganados ao buscarem o primeiro lugar à mesa. Esse é Jesus. O Jesus que você serve a partir da sua casa e do lugar onde você se encontra.
Mas você não serve a Jesus para ser melhor. Você serve a Jesus para se sentir melhor, para se compreender melhor. Porque, para usar um termo da modernidade, Jesus deu a letra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Emmanuel começa o texto dele dizendo o seguinte: não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que o santificasse na condição humana. Você não é santo por ser divino. O que nos santifica é a humanidade que nos desposa, a humanidade que nos convida a olhar para o lado e não para o alto. Para o alto eu elevo o meu pensamento, mas eu atuo ao lado. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Basta um encontro e uma conversa mais reservada com os que buscam o entendimento evangélico à luz do Espiritismo, cuja proposta parece difícil demais. E é mesmo. E é mesmo. Estar com Jesus não é para quem quer, é para quem dá conta. Vide a história do jovem mancebo que dele se acercou, querendo vivenciar aquela vida eterna de plenitude. E Jesus falou para ele o que manda a lei. E ele falava tintim pum titim o que a lei determinava. Mas que ainda não se sentia de posse dessa vida plena. E aí Jesus o convida. Então vai lá, filho. Vende tudo que você tem, distribui entre os pobres e me siga. Ele foi embora triste. Porque estar com Jesus é fazer do outro sua fonte de alimentação. Não do outro que se ama, mas de todo aquele que cruzarem os nossos caminhos. Continua Emmanuel então a nos lembrar. Não nos referimos a recompensas banais de periferia, ficar rico, ser curado, passar no concurso, resolver um problema que está desgrenhado. Isso são assuntos periféricos. Isso não tem importância para o espírito imortal. É periférico agora o vírus. Central é a nossa reação perante ele. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina
e a perfeição redentora inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. E não se fica mesmo. O que não faltam são pessoas generosas no caminho. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo não lhes faltaria a sublime inspiração. Estude o Atos dos Apóstolos e perceba isso na trajetória de Paulo. Leia Paulo e Estevão. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Tem sempre alguém para quem nós damos um sorriso, uma atenção, um retorno, e que faz toda a diferença para ela. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, ficou no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra e é um dos sobreviventes. Ele criou uma terapia chamada logoterapia a partir de suas observações no campo de concentração. E um livro dele maravilhoso, que eu acho que todo mundo tinha que ler, chamado Em Busca do Sentido, tem uma sua autobiografia, onde ele relata algumas das situações vivenciadas por ele, que a gente não tem, alguns de nós, não tem a menor condição sequer de imaginar que aquilo é possível. E isso é tão sério que alguns negam. Negam o Holocausto, negam doença, negam que estão errados, negam um monte de coisa porque não se dão conta da realidade nua e crua. Porque ainda não se deram conta que eu é que dou sentido à minha relação com o real. Então Viktor Frankl conta uma situação que para ele foi de extremo amor e afeto e carinho. No meio daquela nojeira toda que eles viviam, sujos, enlameados, esquálidos, quase morrendo de fome, eles ganhavam um pedacinho de pão de 150 gramas por semana. Um guarda olhou, tirou do bolso um pedaço de pão, pequenininho, e lhe deu. Mas não foi o pão que o tocou. O que o tocou foi o sorriso do guarda. O pão matava a fome do corpo, mas foi o sorriso que alimentou sua alma. É disso que fala Emmanuel. Quando ainda que nos pareça difícil, fazemos uma opção por sermos alguém que atua, que vive na seara do bem, que saibamos que somos importantes, justamente porque somos do bem, aonde muitos ainda não descobriram a delícia de sê-lo. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Repetimos para que você reforce suas reflexões sobre a importância de fazer o bem. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres
mas disporiam da presença dos anjos sobre cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, tolerariam sarcasmo e honroso serviço à verdade. Ai, o sarcasmo! Basta você ser alguém que se coloca perante uma realidade que nos empurra para que cada um tome conta única e exclusivamente de si mesmo, para escutarmos. Deixa de ser bobo, ninguém faz isso, cada um por si e Deus por todos. Perseguidos e torturados representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Santificar-se a partir do ensinamento do Cristo é devotar-se na atenção do outro. É termos uma postura de alteridade. E quantos de nós, neste momento em que a vida nos oferece uma oportunidade de fazermos algo pensando em alguém, não fazemos? E em nome de afetos travestidos, na verdade, de apegos travestidos de afetos, damos menos importância à situação. Sendo que a única coisa que nos foi solicitado: fique em casa. Só saia para o essencial. E aí eu tenho certeza que este momento vai suscitar muitas reflexões para nós. Quando depois alguém refletir: por que eu quebrei a quarentena? O que era essencial para mim? É uma reflexão que o Espiritismo trata sobre necessário e supérfluo. Essencial aqui é no sentido de necessário. Bem, o que é necessário para mim não é no outro. Mas desde que a minha ação egoística e necessária para atender o meu ego não colocasse outros em situação de perigo e de risco. Agimos assim porque não temos uma postura de alteridade perante a vida. Enxergamos o outro dentro daquilo que é útil para nós, não como alguém que também vive uma jornada em busca da santificação pessoal. Kardec reflete profundamente sobre essa ideia de perfeição, sobre o que é ser alguém de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Essa é a ideia que a gente busca. E é interessante falar disso aqui no Instagram, porque o Instagram vende uma ideia de perfeição como poucas redes sociais.
Eu ontem fiz uma postagem com o cabelo todo desgrenhado. Não é a primeira vez que faço isso. Quebrando essa lógica de que tem que ser tudo certinho, formatado, bonitinho. Eu faço aqui essa live não para ter estética de livro, de nada, porque é o melhor lugar por causa da luz. Mas há pessoas que se preparam muito com a forma, com a melhor maneira, com a melhor roupa, com a melhor aparência e cuidam quase nada do conteúdo. Se nós depois dessa não olharmos para a nossa própria vida e percebermos que basta algo pequeno para nos tirar a oportunidade de evolução e de progresso intelecto-moral que a encarnação nos permite, o que resta? Que outros sinais nós precisamos para entendermos que a vida é efêmera, é tênue e que não podemos perder nenhuma oportunidade de fazermos o outro sorrir, porque o sorriso do outro nos alimenta. Quantos vocês acham que recolhidos em leitos de hospitais, vivendo essa situação dramática, não queria alguém só para lhe dar um sorriso? Mas se você hoje pode pensar numa pandemia que já matou mais de 5.000, que você saiba que 5.000 é quantos morrem por mês no Brasil, vítima da violência. E que nós antes não a percebemos porque ela não nos atinge. Ela está justamente na periferia de nossa existência. O que é ser então alguém do bem? Alguém santo? É abrir mão de pequenos vícios? É se invernizar e se apresentar como arauto do modo de existência? Kardec diz o seguinte: é preciso, pois, entender essa ideia de perfeição. Em que consiste a mesma? Jesus o disse: amar os inimigos. Amar. Amar. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Orar por aqueles que nos perseguem. A essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade, como o Espiritismo a compreende, a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. A caridade que podemos ter uns com os outros, o que não anula que devemos nos posicionarmos contra as condições de injustiça. Ser indulgente não é ser conivente. E não nos esquecemos do Cristo. Bem-aventurado aquele que é perseguido porque tem fome de justiça. A justiça social se escancara para nós como uma necessidade premente de fazer parte de nossas reflexões. Porque são muitos dos mais simples
que estão nos permitindo não estarmos em riscos. Mas eles estão. E a eles não será dada aquilo que a muitos de nós já está reservado. Do ponto de vista material, evidentemente. Porque do ponto de vista espiritual, há de termos misericórdia e compaixão por aqueles que não zelam pelos menores, por aqueles que continuam vergastando o outro, oprimindo, porque esses estão arrumando compromisso para o futuro, na proporção de que, enquanto espíritos imortais, muitos de nós, ou muitos daqueles que vivenciam situações opressoras, estão espiando ações de seu passado. Eu espero que você não fique chateado comigo pelo tom duro que percebemos que usamos hoje. Mas é porque amamos cada um que entra aqui. Amamos o que fazemos. Queremos que você fique bem. Mas não um bem porque está fora de uma situação de risco, mas bem porque compreende que vai se tornar santo ou santa perante o que faz na direção do outro. As redes sociais do Casimiro e nas minhas, nós divulgamos o agradecimento da direção da casa, pela benevolência, pelo carinho, pelo amor, com que atenderam aos nossos apelos para que pudéssemos contribuir com aqueles que nos procuram lá naquela casa em busca de algo para comer. Eu recebi de vários aqui informações de depósito feito na conta do Casimiro. Soubemos de muita coisa que foi entregue lá. As cestas foram produzidas, organizadas, distribuídas com bastante fartura e com sobras para nos preparar para o próximo mês. Há outras campanhas por aí. Há outras maneiras de auxiliarmos. Eu queria te propor uma hoje. Ligue para alguém que você acredita que possa estar sozinho, ainda que próximo a outras pessoas. Seja generoso. Releve situações agora de desagravo com coisas pequenas da vida. Uma comida que vem errada para aquele que solicita. Uma pessoa que não te atendeu bem aqui ou acolá. O momento agora exige de nós uma visão sublimada da existência. E que você encontre a sua verdade. E descubra que ela é fluida. Que assim que você a toca, ela lhe escapa aos dedos. Porque o que vale não é a verdade, que se encontra quase sempre escondida sob crenças e mitos. O que vale é a busca pela verdade. É nos permitirmos encontrarmos com o diferente
e através desse diálogo compreendermos que juntos construímos uma sociedade mais humana, mais fraterna, com justiça social e que facilite a trajetória de progresso intelecto-moral que todos nós temos direito como filhos do mesmo Pai. Semana que vem o nosso encontro, renovando, é lá no Insta do Casimiro Cunha. Desligando agora, corra lá e siga. Casimiro Cunha BH. É bom que estão tendo outras atividades e você será acionado sábado de manhã. É uma que eu sei que está acontecendo, muito bacana, da evangelização, com a palestra do William, do Ronaldo e mais o pessoal da evangelização fazendo atividades que depois ficam lá no YouTube. E vamos produzir também, talvez, outras ações por lá, já que não temos ainda no horizonte quando que voltaremos às atividades físicas, principalmente nas questões de reuniões públicas. Ao encerrar aqui, eu rogo ao mais alto que nos permita saborearmos as sensações de nobreza espiritual que podemos perceber sempre que agimos de acordo com as leis divinas, eternas e imutáveis, que produzem em nós a sensação de felicidade inalterável que buscamos todo o tempo em nossa vida. Vá lá no Limiar Grupo. Cássio vai tocar mais umas musiquinhas para nós. Fiquem com Deus. Obrigado por ter estado aqui. Esse tempo em que a gente construiu para não deixar a atividade sem sequência. E até uma próxima oportunidade. Deus os abençoe. Enorme emoção.
Paulo. Eu acho essa música linda demais. É a música do Sérgio Lavarini, né? Com o Júlio Adriano. Júlio com a rádio, né? Belíssima música. E realmente ela é pouco cantada no movimento espírita, assim, né? Muito pouco cantada. E aí a gente está cantando isso porque a gente está vindo lá do estudo do Emerson, né? Então a gente preparou algumas músicas assim que tem a ver com o que foi falado lá, né? Essa aqui também belíssima, já um pouco bem mais conhecida e bem mais cantada, porque, né? Tudo que é de Tim Vanessa é muito cantado, né? Na verdade, do Tim do Gladson, cantado pelo Tim Vanessa. Esqueça de ti, tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder da semente, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu és mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles. Fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Muito bem, Tim e Gladson são infalíveis, né? Ai, ai. Olha só, deixa eu ver quem falou isso aqui, Valesca, né? Quando a gente retomar, a gente já estava fazendo essas canções antes. Tudo bem que está um pouquinho maior aqui, né? Mas a gente já estava fazendo essas canções lá no Casimiro Cunha mesmo, né? A gente fazia só no fim, mas agora a gente tem feito no início e no fim, né? Vou tê-los aqui. Para quem não está entendendo, né? Que não está vindo do estudo do Emerson, é porque a gente faz o estudo do Casimiro, do Emerson e eu canto depois. E aqui nós estamos fazendo do mesmo jeito. E a partir da semana que vem, nós vamos estar fazendo isto no canal do próprio Casimiro Cunha, no Casimiro Cunha BH. Então vamos lá, né? Cantar mais uma aqui. Bem propícia, né? Vem amar, né? Nasce o sol, o dia já vai começar. A natureza canta alegre a te chamar. Vem fazer brilhar a luz que existe em você. Iluminando em volta quando o sol se pôr, fecundando a terra, semeando amor. Vem seguir o irmão Jesus, vem caminhar com a verdade, vem viver, vem amar, 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 amar.
existe em você. Nessa estrada longa, tanta gente vai, uma viagem eterna pra chegar ao Pai. Vem, vem e segue o exemplo, irmão. Vem, vem voar mais alto, então. Vem amar, 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 amar. Vem amar, 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 amar. Vem amar, tem mesmo, Paulo, é muita música linda mesmo, né? E essa é do grandíssimo Willy de Barros, né? Lindíssima, lindíssima. É isso, vamos cantar mais um pra gente encerrar, né? Que eu nem sei as horas aqui, deixa eu ver as horas aqui. Eu não gosto muito de passar das 8, não, porque 8 horas tem... a música, o Espiritismo em Casa, né? Então a gente termina aqui pra gente ir lá, né? Então vamos cantar uma música que fala da própria música, né? A metade da música a gente encontra na letra, a metade da caridade no nosso irmão, da paciência na compreensão, do trabalho na disposição, a metade da fé a gente encontra nas obras da verdade, a gente encontra na busca ter humildade, é sabedoria, criar duas asas, sentimento e razão. A metade da música a gente encontra na letra, a metade da caridade no nosso irmão, da paciência na compreensão, do trabalho na disposição, a metade da fé a gente encontra nas obras da verdade, a gente encontra na busca ter humildade, é sabedoria, criar duas asas, sentimento e razão. É isso, gente. Obrigado por terem estado aqui, né? A gente tem feito esse encontro todas as terças-feiras, né? Eu começo 15 para 7, canto até 7 horas, aí vem o estudo do Emerson e depois do estudo do Emerson eu canto mais um pouquinho até as 8. Então, assim, a gente está feito aqui no canal do Lumiar Grupo. A partir da semana que vem, tanto o estudo do Emerson quanto eu vou estar cantando no canal do Casimiro Cunha. Então é Casimiro Cunha BH. Então vocês vão lá, já segue lá a página do Casimiro, vocês vão ser avisados lá, na terça que vem, ok? Beijo para todos, até semana que vem, viu? Obrigado, Paulo. Até mais.